Esse é um programa dedicado a médicos que pretendem se tornar endocrinologistas. Isso para que você, que é médico ou médica, possa entender tudo sobre os caminhos e possa se preparar para se tornar especialista. Isso independentemente se você fez ou não fez residência médica. Bom, eu sou a Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista. E para você que me assiste, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E eu já te convido a deixar o seu like e a se inscrever no nosso canal do YouTube, caso você ainda não esteja inscrito. E também a compartilhar esse vídeo com os amigos. Para que isso, gente? Para que esse conteúdo aqui se propague para o maior número de médicos possível. Você sabe por quê que eu quero isso? Porque eu realmente acredito que propagar os conhecimentos em endocrinologia transforma. E eu realmente quero que cada vez mais médicos possam enxergar essa oportunidade de transformação nas suas vidas, que é a possibilidade de prestar a prova de título de especialista em endocrinologia, a prova do TIM, e se tornar endocrinologista dentro de todas as normas vigentes no nosso país e se tornar um endocrinologista competente, né? Um endocrinologista de elite, como eu gosto de chamar. Então, é o seguinte, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe qual que é o segredo da interpretação das dosagens hormonais tireoidianas para que você possa se sair bem na prova do TIM? Bom, é essa a pergunta que eu vou responder aqui hoje. Na verdade, nesse episódio do Descomplicando, eu vou te contar esse segredo. Você já sabe, né, que na prova do TIM, a gente vai ter, das 100 questões da prova objetiva, a gente vai ter 15 questões que são somente dedicadas à parte de tireoide. Então, assim, e na prova de casos clínicos, que são 10 casos clínicos, pelo menos um vai abordar disfunções tireoidianas. Só para você ter uma ideia, por que eu falo pelo menos um, né? Eu falo pelo menos um porque a gente tem 9 grandes sub-áreas na endocrinologia e a gente tem 10 casos clínicos na prova. Então, a gente vai ter sempre uma sub-área, né, da especialidade que vai ser contemplada 2 vezes nos casos clínicos. E só para você ter uma ideia, na prova desse ano, de 2021, a gente tinha uma questão inteiramente dedicada à tireoide, e depois teve uma outra questão na prova, que era tipo um mix, assim, que tinha coisa de tireoide e também tinha coisa de neuroendócrino numa mesma questão. Então, assim, não é incomum a gente ter mais de uma pergunta, né, dentro dos casos clínicos, relacionada à tireoide. Eu acho que eu não preciso ficar aqui chovendo no molhado, né, da importância que as doenças da tireoide têm no contexto da endocrinologia, e isso faz com que lá na prova de título, né, na prova do TIM, o assunto tireoide seja muito discutido, né? Então é isso aí. Então vamos entender aqui o grande segredo. Gente, vocês não estão entendendo. Hoje eu vou passar para vocês o grande segredo. Você entendeu isso aqui, virou uma chave para você. Olha só o que eu estou dizendo. Quando você entender isso que eu vou te explicar agora, vai virar uma chave para você. Vai se tornar muito mais fácil a sua vida na hora de interpretar resultados de exames dos seus pacientes, seja na sua prática do dia a dia, seja na prova do TIM. Maravilha. Então, olha só. Antes de mais nada, o que você precisa entender, né? O que você precisa saber? Olha só, aqui eu estou colocando um esquema que, assim, muito provavelmente você já viu várias vezes, mas eu preciso que você veja agora com outros olhos. Então, olha só, aqui eu estou esquematizando para você como que é o eixo regulatório, né, da produção hormonal tireoidiana.
Então, se você se lembra, tudo começa lá no hipotálamo. Aqui à nossa direita, eu coloquei um desenho, né, da região hipotálamo-hipofisária para você ter para você visualizar melhor essa história. Então, olha, tudo começa aqui no hipotálamo, né? Os neurônios hipotalâmicos, eles produzem um hormônio que é chamado de TRH, né? Tá aqui representado no meu esquema aqui à esquerda também, né? Esse hormônio TRH, ele é produzido por neurônios aqui no hipotálamo, e aí ele circula muito pouquinho, né? Ele anda só daqui do hipotálamo até aqui na hipófise. Ele faz esse pequeno caminho ao longo aqui da chamada haste hipofisária, né? A gente tem uma microcirculação aqui, né? Que é um modelo de circulação porta, né? Então aqui a gente tem artéria, né? Levando, então o hormônio produzido aqui, ele vai passar por aqui, chegar aqui na hipófise anterior. Então, o chamado TRH, que é o hormônio estimulador da tireotropina, né? Então, da sigla em inglês, TRH, esse TRH vai sair do hipotálamo, vai passar pela haste hipofisária e vai chegar aqui na hipófise. E aqui ele vai estimular a produção de um hormônio chamado TSH pela hipófise. E daí o que acontece? Ó, aqui no meu esquemão, esse hormônio TSH produzido na hipófise, ele vai circular. Então ele vai ganhar a circulação periférica, né? Vai sair passeando. Ao contrário do TRH, o TRH, ele praticamente não ganha a circulação periférica. Ele só faz esse pequeno caminho aqui, ó, do hipotálamo até a hipófise. Bom, mas o TSH não. O TSH, que é produzido pela hipófise, ele ganha a circulação periférica. E aí ele vai chegar lá na tireoide. Olha só, o nome dele é da sigla em inglês, é o hormônio estimulador da tireoide. Então, como o próprio nome diz, o TSH ele vai estimular a tireoide a produzir os seus hormônios. Então, a tireoide vai produzir T3 e T4. Olha, principalmente T4, né? Que é a principal forma de hormônio que a tireoide produz. Então, a tireoide produz T4 e T3, grandes quantidades de T4 e pequenas quantidades de T3. Esses dois hormônios, o T4 e o T3, os hormônios tireoidianos, eles vão circular, vão agir nos diversos órgãos e tecidos do nosso organismo, inclusive o próprio hipotálamo e a própria hipófise. Então, os hormônios tireoidianos, quando eles chegam lá no hipotálamo, eles vão inibir a produção do TRH, e quando eles chegam na hipófise, eles vão inibir a produção de TSH. Então, dessa forma, a gente vai ter um mecanismo de retroalimentação ou feedback negativo. Lembra disso? Então, o hipotálamo produz TRH, o TRH praticamente não circula, ele fica só na microcirculação porto-hipofisária, e aí ele chega na hipófise, estimula a hipófise a produzir TSH, o TSH circula, está no sangue periférico, então é fácil da gente dosar, olha só o gancho. Então o TRH, ele praticamente não ganha circulação, então a gente não vai ter a possibilidade de interpretar no sangue periférico, porque quase não tem TRH, né? Mas o TSH, sim, o TSH ganha circulação periférica. Então, a gente pode colher uma amostra de sangue periférico e dosar o TSH e ter a oportunidade de interpretar esse resultado. Bom, esse TSH que circulou, ele chega na tireoide e estimula a produção dos hormônios tireoidianos. Os hormônios tireoidianos também circulam, então a gente também tem a oportunidade de dosá-los, né? E aí eles vão agir nos diversos órgãos e tecidos. Mas aqui, detalhe número 2. Então, detalhe número 1, eu falei em relação ao TRH, que não vai ser útil, né? Que a gente não vai ter como
fazer dosagem no sangue periférico, que ele praticamente não está lá. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação, o TSH não, o TSH circula, então ele é legal para a gente dosar. E agora a terceira observação, hormônios tireoidianos também circulam, porém, a tireoide produz muito mais T4 do que T3. O T4, ele acaba funcionando como um pró-hormônio, porque nos tecidos periféricos ele é convertido a T3. E a forma realmente ativa do hormônio tireoidiano é o T3. No entanto, a forma ativa do hormônio tireoidiano é o T3 intracelular. Então, o hormônio tireoidiano circula principalmente, né, na forma de T4 e age na forma de T3, porque ele entra na célula, vira T3 e aí exerce o efeito biológico. Então, isso é muito importante, porque entre dosar no sangue periférico o T4 ou dosar o T3, é muito mais interessante e relevante a gente dosar o T4. Por quê? Porque é esse T4 que a tireoide produz em maiores quantidades, que representa a produção hormonal tireoidiana, né, na sua maior parte. E é esse T4 que vai virar T3 dentro da célula e vai exercer o efeito biológico. Então, o que a gente tem de ferramenta de dosagem hormonal para avaliar o eixo tireotrófico? A gente tem basicamente o TSH e o T4. E aí, uma quarta observação, né, uma quarta informação importante é que entre o T4 total e o T4 livre, é muito mais interessante a gente dosar o T4 livre. Por quê? Porque é a forma livre do hormônio que não está ligada em globulina transportadora, é a forma livre que vai entrar nas células, virar T3 e exercer efeito biológico. Então, como a gente já tem ampla disponibilidade, né, nos dias atuais para dosar o T4 livre, então a gente não faz dosagem do T4 total, né, porque ele pode nos levar a interpretações equivocadas, ele não representa o hormônio que realmente exerce efeito. Então, trocando em miúdos, enxugando a informação, o que a gente tem de dosagem hormonal realmente representativa, o que vai nos esclarecer a situação na maioria das vezes? TSH e T4 livre. Beleza, dito isso, eu preciso te dar uma outra informação valiosíssima e você vai guardando essas informações aí que depois você vai ver a importância delas. A outra informação que eu preciso te dar é essa aqui, ó. É a de que a relação entre o TSH e o T4, ela é uma relação logarítmica, linear e invertida. Opa! A Mona Lisa começou a falar, sopa de letrinhas, começou a confundir. Não, vamos esclarecer isso. Como que é isso? O que acontece? No nosso sangue, na circulação periférica, a gente sempre vai ter essa correlação entre o TSH e o T4, que funciona assim, ó. Essa correlação, ela é logarítmica. Por quê? Porque as variações pequenas variações no T4, elas envolvem grandes variações no TSH. Então, essa correlação TSH-T4, ela é logarítmica, né? Segundo, além de ser logarítmica, ela é linear. Por quê? Porque à medida em que um se altera, um varia, o outro também varia. E além disso, essa correlação é invertida. Por quê? Porque à medida em que o T4 sobe, o TSH cai. E vice-versa, à medida em que o T4 cai, o TSH sobe, de forma logarítmica. Você viu como que as minhas mãos se mexeram? O T4 varia um pouquinho, o TSH varia muito. Então, isso significa dizer
É esse o significado de uma correlação TSH-T4 log linear invertida. Ou traduzindo, trocando em miúdos, pequenas alterações no T4 levam a grandes alterações no TSH. Olha, gente, isso é um negócio tão importante e tão relevante que aqui no hospital universitário onde eu trabalho, que a gente tem um programa de residência, né? Eu trabalho com os residentes, a gente até faz uma brincadeira e a gente tem chamado essa correlação TSH-T4 de primeira lei de Azevedo, em homenagem a mim, que amo falar sobre isso e compartilhar esse raciocínio sobre essa correlação entre o TSH e o T4. E aí, olha só, é o tipo da coisa, né? Eu tenho que te explicar como é que você aplica isso, porque até aqui tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, tá muito bonitinho, mas você ainda não viu, né, a importância disso. Então, eu vou te mostrar agora. Bom, primeiro, para a gente poder raciocinar, vamos pensar aqui, né? Vamos colocar aqui um intervalo de referência, tanto para o T4 livre quanto para o TSH. Então, vamos considerar que o intervalo de referência para o T4 livre seja entre 0,8 e 1,9, por exemplo, tá? Bom, e vamos considerar também que o intervalo de referência da normalidade para o TSH esteja entre 0,4 e 4, por exemplo. Olha só, então como é que se aplica essa, entre aspas, primeira lei aí? Como é que ela se aplica na prática, né? Suponhamos que a gente tenha um indivíduo que tenha um T4 livre, vamos dizer, de 1,4, por exemplo. Suponhamos, né, que vai dar um T4 livre mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos aí no meio desse intervalo de referência que eu coloquei aqui. É claro que valores de referência para o T4 livre, para o TSH e para os demais hormônios, eles vão variar de acordo com o laboratório, com o método, com o kit utilizado, enfim. Porém, a gente está usando um exemplo aqui, né? Então, beleza. Suponhamos que a gente tem um paciente que tem um T4 livre de 1,4. Olha só que interessante. Vamos supor que, por alguma razão, essa tireoide do paciente, ela está com a capacidade de produção hormonal diminuída. Seja porque tem uma tireoidite de Hashimoto, seja porque o paciente está usando um medicamento que afeta a função da tireoide, por exemplo, está em uso de amiodarona, suponhamos, ou enfim, seja pelo motivo que for, né? Fez uma tireoidectomia, não importa. O fato é que esse paciente, a tireoide do paciente, ela está com a capacidade de produção hormonal diminuída. Então, suponhamos que, ao invés de ter T4 de 1,4, né, esses níveis circulantes de T4 livre, eles vão cair, né? Essa tireoide está com dificuldade de produzir hormônio. Então, de 1,4, suponhamos que isso caia para, sei lá, para 1. Ou para 0,8, 0,7. Vamos supor, tá bom, vamos colocar que de 1,4 isso caiu para 0,7. Olha só, quando esse T4 livre cai, vai dar 4 mais 3, 7 pontos percentuais aqui, né? Não, 7 unidades, né? 0,7 unidades de medida aqui, né? Foi de 1,4 para 0,7. O que vai acontecer com o TSH? Suponhamos que quando o T4 livre era 1,4, esse TSH era 2, por exemplo. Quando esse T4 livre cai de 1,4 para 0,7, o TSH, que era 2, ele vai pular para 30. É isso mesmo. Enquanto a gente tem aqui
uma redução, por exemplo, pela metade, né, do T4 livre, isso vai implicar em um aumento de 15 vezes o TSH. Deixa eu te dar um outro exemplo, né, para que isso fique mais claro para você ver como que a correlação TSH-T4 ela é log linear invertida. Vamos pensar de novo. Vamos supor agora que o T4 livre do paciente continue sendo 1,4 e esse 1,4 ele vai cair para 1,1. Ele caiu de 1,4 para 1,1. Então, assim, teve uma redução aqui, mas a gente não consegue nem perceber isso, porque continua dentro do intervalo da referência aqui, que é entre 0,8 e 1,9, certo? O que acontece com o TSH, que era 2, quando o T4 livre cai de 1,4 para 1,1 ou 1,2, que seja? Esse TSH, que era 2, ele vai pular para 15. Ou ele vai pular para 12. Ou seja, ele vai aumentar muitas vezes, né? Vai aumentar 5 vezes, 6 vezes, enquanto que o T4 reduziu 1/3, vamos dizer assim, 1/4, né? Enquanto a gente tem uma leve redução do T4, a gente tem uma grande elevação do TSH. E vice-versa, porque agora vamos imaginar a situação oposta. O T4 livre era 1,4 e ele sobe... Era 1,4 e ele sobe para 1,8, por exemplo. Ainda está dentro do intervalo normal da referência, quer dizer, a gente nem percebe, né? E o que acontece com o TSH, que era 2, quando o T4 livre pula para 1,8? Gente, ele cai lá para baixo, ele suprime, menor do que 0,1, menor do que 0 alguma coisa. Ou seja, a correlação entre o TSH e o T4 livre ela é logarítmica, linear e invertida. Log linear inversa. Beleza? Agora vamos ver qual que é a implicação disso na hora da gente interpretar. Olha só. Entender esse segredinho aí, essa primeira lei, vamos chamar assim, te permite interpretar e entender o que é a chamada disfunção tireoidiana subclínica. Com certeza você já ouviu falar, né? Talvez você siga pacientes com hipotireoidismo subclínico, talvez ou com hiper subclínico, né? E aí o que acontece nessa situação? É exatamente isso. A gente tem pequenas alterações no T4 que não tiram o T4 do intervalo de referência da normalidade, porém o TSH está fora dos limites. É um TSH acima ou abaixo do intervalo da referência. Isso a gente vai chamar, se isso for persistente, né? Se isso permanecer, a gente vai chamar de disfunção tireoidiana subclínica, o famoso hipotireoidismo subclínico e o famoso hipertireoidismo subclínico. Então, a correlação TSH-T4 é que explica, né, a gente encontrar exames laboratoriais com T4 livre normal e um TSH fora do normal. E a gente vai interpretar que existe uma leve alteração na funcionalidade da tireoide, quer dizer, ou ela perdeu um pouquinho a capacidade de produzir hormônio, né? Tem uma leve perda, ou ela está produzindo um pouquinho a mais, além do normal. E olha só, por que esse negócio é assim? Esse negócio é assim porque a hipófise ela é muito sensível, muito sensível. Você se lembra que a gente tem um mecanismo de inibição, né? Então, os hormônios tireoidianos vão inibir a produção de TSH lá na hipófise. E aí, essa hipófise ela é muito sensível. Qualquer variação no T4, ela já sente. Então, diminui um pouquinho a quantidade de T4 que chega, pronto, ela já joga mais TSH.
e vice-versa, chega um pouquinho mais de T4 na hipófise, ela já fala, opa, suprime a produção do TSH. Beleza? Uma outra situação que a gente consegue compreender bem, quando a gente entende essa correlação do TSH com o T4 livre, é, por exemplo, num paciente que esteja em uso de levotiroxina e que tem hipotireoidismo. Muito bem, daí ele está usando, né, a levotiroxina, então a gente tem uma situação artificial. E aí, se ele vem com um TSH normal, olha só, TSH dentro do intervalo normal, mas o T4 livre dele vem acima do limite superior da referência. Opa! Está desobedecendo a lei, a primeira lei de Azevedo. Está desobedecendo aqui a correlação TSH-T4. Então, assim, ó, se o T4, pequenas variações nele levam a grandes variações no TSH, se eu tenho um T4 acima do limite superior, quer dizer, com uma grande variação, eu esperaria um TSH bem diminuído, certo? E aí eu encontro um TSH normal. Gente, como é que a gente vai explicar isso? Olha só, a gente explica isso pelo seguinte, esse paciente ele não tem uma tireoide normal, né? Ele está ingerindo levotiroxina todos os dias para fazer a reposição pelo hipotireoidismo dele. Se no dia que ele for ao laboratório, ele tomar o comprimido da levotiroxina e chegar lá para colher o sangue, o que vai acontecer? A gente tem um pico de absorção, né? Logo depois da ingesta do comprimido, né? 30, 60 minutos depois, a gente vai ter um pico de absorção. E aí, o que vai acontecer? Essa coleta do sangue periférico vai coincidir com esse pico de absorção da levotiroxina que o paciente ingeriu pela via oral. Então, isso explica o que? O TSH estar normal, quer dizer, o TSH está normal, demonstrando que a dose de levotiroxina que o paciente toma todos os dias está adequada. Porém, o T4 livre veio acima do limite superior, porque hoje, no dia que ele colheu o sangue, ele colheu coincidindo com a absorção, o pico de absorção da levotiroxina, por isso é uma coisa transitória, né? Vai fazer um pico e depois vai estabilizar, vai ficar dentro do intervalo normal. Então, desrespeitou essa lei da correlação, a gente tem que achar uma explicação. No caso dos pacientes com hipotireoidismo usando levotiroxina, é a pergunta de ouro. Escuta, mas você tomou o comprimido no dia de colher o sangue para fazer o exame? Ah, tomei sim, doutor, eu tomo todo dia, não esqueço de tomar. Tomei antes de sair de casa para ir ao laboratório. Pronto, está explicado. Beleza? Então você não precisa mexer na dose da levotiroxina, porque o TSH está te mostrando que a dose está adequada. Maravilha! Tem uma outra coisa, né? Que quando se desrespeitar essa correlação, aí você consegue, você tem que imediatamente pensar que existe um problema no hipotálamo ou na hipófise, né? Tem uma doença central. Olha só, se você tem um paciente que tenha um T4 livre abaixo do limite inferior, por exemplo, a gente está falando aqui de uma referência entre 0,8 e 1,9. Então, suponhamos que o T4 livre do paciente é 0,6. Bom, um T4 livre de 0,6, obedecendo a correlação TSH-T4, a gente vai ter que ter um TSH de bem mais alto, né? Bem superior ao limite da referência, que aqui no nosso exemplo é de 4. Então, assim, se o T4 livre é 0,6, eu estou esperando um TSH para cima de 15, 20, né? Bom, e aí se eu tenho um T4 livre de 0,6, abaixo do limite inferior, com um TSH de 3, por exemplo, um TSH normal, ou que seja, mesmo que seja um TSH de 5, de 8, de 10, quer dizer,
O T4 livre caiu muito, ele está abaixo do limite inferior da referência. E o meu TSH está dentro da faixa normal, ou então ele está só um pouquinho aumentado. Opa, isso está desrespeitando a correlação, porque a correlação ela é logarítmica. Então eu tinha que ter um TSH lá em cima com esse T4. E aí, se o meu TSH não está lá em cima, eu tenho que pensar, opa, essa hipófise não é normal. Essa hipófise, se ela fosse normal, ela teria muito mais sensibilidade e ela estaria respondendo de uma forma muito mais ativa, né? Ele estaria me dando uma resposta muito maior. Então, isso te sinaliza para a possibilidade, nesse exemplo que eu estou dando, de um hipotireoidismo central. Beleza? Muito bom. Então, como aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, eu falei que esse segredo, né, de compreender a correlação TSH-T4, ele te ajuda a responder as questões da prova do TIM, né? E se sair melhor na prova do TIM. Então, vamos lá. Falou, tem que mostrar. Olha só, na prova do TIM deste ano, de 2021, a prova de casos clínicos, o enunciado fala em uma mulher de 42 anos que é encaminhada ao endocrinologista pelo psiquiatra para uma avaliação de uma série de alterações metabólicas. Ela tem diagnóstico de transtorno de humor, está em uso de carbonato de lítio e risperidona. E aí ela vem com umas queixas de dificuldade para dormir, etc e tal, outras queixas aí. E aí ele mostra o resultado dos exames dela. Olha só que interessante. TSH 12,37, que é um valor de referência de 0,4 a 4. Tem uma segunda amostra, um segundo exame, que veio com resultado 10,7. Com um T4 livre, também em duas amostras, duas ocasiões. Um T4 livre dentro do intervalo da referência. Ele veio 1,18 e 1,23. Olha só. Nesse caso aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo o T4 livre dentro do intervalo da normalidade, com um TSH acima do valor normal. Agora que você entendeu a correlação TSH-T4, fica muito mais fácil você pensar que isso daqui pode ser uma disfunção tireoidiana subclínica. Nesse caso aqui, um hipotireoidismo subclínico. Como existem duas dosagens, né, em amostras em momentos diferentes, a gente pode, inclusive, afirmar, né, que essa paciente, então, tem um hipotireoidismo subclínico. Bom, essa questão ainda vai além, né? Ainda te mostra o resultado das dosagens de autoanticorpos, anti-TPO e antitireoglobulina, que vieram ambos negativos. E aí, como ela tem uma história de uso de carbonato de lítio, e se a gente lembrar que o lítio é uma droga capaz de interferir na função tireoidiana e prejudicar, né, a produção hormonal tireoidiana, então é bem provável que esse hipotireoidismo subclínico dessa paciente, já que ela não tem histórico de tireoidectomia, nada disso, e os anticorpos são negativos, então a gente pode pensar que esse hipossubclínico seja causado pelo uso do carbonato de lítio. Muito bem, mas não satisfeito, né, com esse caso aqui, vamos ver uma outra questão que também caiu na mesma prova, a prova do TIM deste ano, de 2021, só que agora lá na prova objetiva, né? Foi a questão de número 43. Uma mulher de 21 anos foi encaminhada para avaliar tireoide. Ela procura ocasionalmente o pronto atendimento devido a quadros de ansiedade. No exame,
A tireoide apresentava um tamanho discretamente aumentado, a textura normal, sem nódulos. E aí, vamos ver os exames. Ela tem um TSH de 3,1, então é um TSH normal. Porém, olha só, olha o T4 livre dela, 2,38 para um intervalo de referência até 1,9. Ou seja, um T4 livre alto. E o T3, ainda tem o T3 também, né? Que veio de 6,7 para um valor de referência até 4,5. Opa, peraí, vamos pensar. Existe uma lei, existe uma correlação, né? TSH-T4, que é log linear invertida. E esses exames aqui, eles estão desrespeitando essa correlação. Por quê? Tem T4 e até o T3 também, né? Acima do limite superior, com um TSH dentro do intervalo da referência. Então, veja bem, esse contexto aqui, ó, desrespeitou a correlação, a gente vai pensar que existe algo que é extra-tireoide, né? Pode ser na região hipotálamo, hipofisária, ou pode ser, como eu falei naquele exemplo que eu dei, do hipotireoidismo, paciente em uso de levotiroxina, então tem uma questão de absorção da levotiroxina, né, naquele exemplo que eu dei. E nessa situação aqui, como não é uma paciente, né, com diagnóstico de hipotireoidismo, nada disso, nessa paciente aqui a gente vai pensar então em algo que esteja relacionado à região hipotálamo hipofisária. Quer seja, por exemplo, o que pode ser, né? Que doença que pode levar a essa situação, assim, de hipertireoidismo, né? Excesso de hormônios tireoidianos, porém, com um TSH que não é suprimido, né? Um TSH que não é suprimido. Que doença que pode dar isso? Bom, a gente tem o adenoma da hipófise, né? Um tumor secretor de TSH. Veja bem, a hipófise normal é uma coisa. Hipófise com um adenoma produtor de TSH é outra história. Acabou a correlação TSH-T4, né? Por quê? Porque esse nódulo, esse tumor benigno, esse adenoma, ele vai produzir TSH na hora que ele quiser. E ele não vai ficar pedindo bênção para o T4, né? Falar assim, eita, chegou mais T4, deixa eu produzir menos. Não, ele é autônomo. Então, nessa doença, né, que é o chamado tireotropinoma, a gente pode ter exatamente esse contexto aí. Os hormônios tireoidianos acima do limite superior, os hormônios tireoidianos elevados, com um TSH que não é suprimido. O normal, o esperado diante de hormônios tireoidianos elevados é TSH suprimido. Então, o TSH que não é suprimido, né, ele pode estar dentro do intervalo da referência ou pode estar até acima do limite superior da referência. Isso é inapropriado e nos chama a atenção para alguma alteração ali da região hipotálamo hipofisária. Mas existe uma outra possibilidade também, que também vai gerar esse mesmo quadro, essa mesma alteração laboratorial, que vai ser quando o paciente tiver a chamada síndrome de resistência ao hormônio tireoidiano. A síndrome de resistência ao hormônio tireoidiano é um defeito genético no receptor do hormônio tireoidiano. E se você lembra que o hormônio tireoidiano tem receptor em praticamente todos os órgãos, né, do nosso corpo, inclusive na própria hipófise. Então, se você pensa que a pessoa tem um defeito genético no receptor que está lá na hipófise, e aí chega o hormônio tireoidiano, mas esse receptor não reconhece. Então, a hipófise continua produzindo TSH. E aí ela continuando a produzir TSH, a tireoide, que é normal, vai responder produzindo mais hormônio.
mesmo chegando quantidades excessivas de T4 lá na hipófise, como existe o defeito genético, então essa hipófise não reconhece e por isso ela continua produzindo TSH. Resultado, níveis circulantes de hormônios tiroidianos acima do normal, com um TSH que não é suprimido. Então, é o seguinte, você viu que se você entendeu o segredo de como que o TSH e o T4 se correlacionam, você é capaz de interpretar qualquer TSH, T4, T3 que chegue para você. Certo? Então, e aí isso te permite não apenas atender os seus pacientes com muito mais segurança, né? Porque chega o resultado de exames, você pensa, você raciocina. Ah, tá obedecendo a correlação? Então, beleza. Então, eu vou pensar em um hipotireoidismo subclínico, por exemplo, né? Ou hipotireoidismo manifesto, ou hipertireoidismo manifesto, que são as doenças mais comuns da tireoide. Por outro lado, não está obedecendo a correlação? Então, você já sabe como raciocinar, né? Você já tem uma perfeita visão. Por quê? Porque agora não é segredo mais. Agora não é segredo mais, você já sabe.